Então, vamos dar continuidade aqui agora no nosso modelo, quando a gente está trabalhando com condições. Então, agora a gente vai introduzir e deixar o projeto mais inteligente, porque até agora, como eu falei, os nossos projetos estão um pouco burros ainda, né? Eles não estão fazendo muita coisa legal. Na verdade, ele nem faz muita coisa legal ainda. Então, o que a gente vai aprender aqui? A gente vai aprender a trabalhar com operadores e condições lógicas. Porque até agora, como que a gente faz para o programa tomar decisões baseado nessas variáveis? Porque as variáveis são importantes para que a gente consiga deixar o nosso projeto cada vez mais dinâmico. Então, se o usuário, de novo, exemplo de login, pôs o e-mail inválido, a gente consegue fazer condições baseado no que o usuário fez de entrada, no input que o usuário fez de entrada, tá? Então, a gente vai aprender a trabalhar com condições aqui dentro, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo é a gente declarar um nome. Vamos declarar uma variável que vai armazenar o meu nome. E aí eu já vou até te introduzir um novo conceito aqui. Deixa eu até ver se vai funcionar aqui para eu tentar te explicar aqui. Vamos lá. Ele não vai deixar eu fazer isso. Não, bem, beleza. Vamos declarar de novo essas variáveis aqui. Deixa eu apagar isso aqui, que você já viu o que é. Deixa eu apagar aqui. Vamos começar aqui na parte de condições. Vou declarar um nome. Tá? Nome não. Vamos declarar aqui um produto chamado de iPhone. Tá? Se tem no seu sistema um produto chamado de iPhone e você quer verificar se as pessoas estão cadastrando corretamente os produtos dentro do seu sistema. Então, uma regra de código que eu poderia eventualmente colocar é não aceitar cadastro de produtos que tenham menos de 3 letras. Então, esse seria um produto inválido, tá? Então, a gente pode usar condições lógicas. Para a gente usar condições lógicas, a gente usa o fundamento de se e o fundamento de se não, que nada mais é do que o nosso if e else. Então, a gente vai usar se, e aqui dentro do parênteses a gente vai usar uma condição, como por exemplo, produto.length, então ele vai buscar a quantidade de caracteres, como a gente já viu, desta variável produto, ou seja, do conteúdo que está dentro dessa variável, que é a palavra iPhone. Se a quantidade de produtos for menor do que 3, eu vou fazer alguma coisa, tá? Então, eu vou imprimir, por exemplo, você não pode cadastrar produtos com nomes pequenos, tá? E aí, se eu tentar imprimir, tentar rodar, na verdade, nem imprimir esse código fonte aqui, ele não vai mostrar esta saída aqui. Ele não mostrou, tá? Por quê? Porque iPhone tem mais de 3 caracteres. Mas se eu pôr IP, né, ele vai mostrar na saída uma mensagem que você não pode cadastrar produtos com nomes pequenos, tá? Então, essa condição fez com que o seu programa mudasse o fluxo. Isso aqui a gente chama de fluxo, né, controle de fluxo. Então, a gente está controlando o fluxo com qual o programa vai ser executado. E, de novo, os programas são executados de cima para baixo aqui, quando a gente trabalha dessa maneira, né, utilizando a instrução main. Só que ele utiliza desses blocos de código para verificar as condições, como a gente colocou aqui entre chaves e parênteses. Então, a gente utilizou isso daqui para que esse bloco interno só seja executado quando essa expressão, que é uma expressão booleana, lembra que a gente falou que a gente utiliza booleano para fazer condições? Então, quando essa expressão booleana retornar true, aí sim ele vai entrar nessa condição, tá? Então, se a gente quiser eventualmente imprimir uma mensagem quando algo for ao contrário, né, o que seria ao contrário? Quando a quantidade de caracteres for maior ou igual a 3, a gente pode usar o else. Então, o else é a condição do senão. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui uma nova mensagem, como, por exemplo, produto cadastrado com sucesso. Geralmente, a gente usa isso daqui quando a gente faz um formulário de validação. Então, se você está criando um sistema, um aplicativo que tem um formulário, você pode ter essas condições aqui para exibir uma mensagem para o seu usuário final e entender que, eventualmente, os dados estão sendo imputados de forma errada, tá? Então,
Então, o controle de fluxo é muito importante para você validar a sua lógica de programação, e a lógica de programação dessa validação sempre vai ter que retornar uma expressão booleana. Então, tudo isso daqui deve, eu vou até marcar aqui, deve ser uma expressão booleana para validar essas condições, tá? Que tipo de expressões que a gente pode fazer aqui dentro? A gente pode usar, por exemplo, o sinal de menor, como usei, menor igual, maior, maior igual, e tem mais dois que a gente vai brincar aqui mais para frente, que são operações compostas, tá? E tem mais uma que é a negação, tá? O que é a negação? A negação é quando a gente faz uma expressão que dê verdadeiro ou falso e a gente inverte a lógica dela. Então, por exemplo, aqui eu estou verificando, quando ele for menor do que 3, faça isso. Se não, ele vai fazer isso. Eu poderia inverter essa lógica. Eu poderia usar, se ele for maior ou igual a 3, aí ele faz esse texto. Se não, ele faz o texto de baixo. Tá? O resultado é o mesmo, só que aqui eu só estou mudando a minha ordem de execução. Aqui eu primeiro verifico se ele é maior do que ou igual a 3. E da outra maneira eu estava verificando se ele é menor do que 3. Essa é uma forma de a gente inverter a lógica, né? Ou a gente pode fazer dessa seguinte maneira. Eu posso fazer a expressão, então, por exemplo, produto, quantidade de caracteres do produto é menor do que 3. Se eu pôr a palavra aqui, P ele é menor do que 3 Mas aí ele vai dar verdadeiro, certo? Verdadeiro aqui eu posso usar uma exclamação para inverter a lógica. Então agora ele vai verificar se ele não é menor do que 3. Então eu estou fazendo o caminho inverso. Se ele não for menor do que 3, aí ele vai cair aqui, senão ele vai cair aqui. Então essa é uma das maneiras que a gente tem de inverter a lógica também na programação, tá? Mas geralmente a gente usa isso daqui quando a gente tem, por exemplo, vamos supor, se a quantidade de caracteres for igual a 0, ou seja, não digitei nada, aí sim eu vou mostrar como produto não cadastrado. Ou eu posso usar a lógica inversa nesse sentido aqui como diferente, tá? Eu posso usar uma exclamação aqui como diferente. Então a gente também tem o igual igual para comparar uma igualdade, que não é menor nem maior, e a gente tem o diferente, que é a negação do igual, tá? Então aqui é diferente de 0, cai aqui. Se for igual a 0, vamos pôr nada aqui, ó. Se for igual a 0, ele não pode cadastrar. Se for igual a 0. Se for diferente de 0, ele pode cadastrar, por exemplo. Tá? Aí é uma maneira que a gente tem de inverter a lógica de programação. Tá bom? Vamos ver quanto que tem aqui. Ó. Vamos imprimir para você ver aqui. Imprimir o produto.length. Vamos ver quanto que vai sair aqui. Vai sair 0. Tá? Então, se for diferente de 0, ele cai aqui. Tá bom? Não, na verdade aqui está invertida a lógica. Deixa eu dar um replace, eu nem preciso inverter aqui. Posso pôr igual aqui. Tá bom? Então, essas são as condições lógicas que a gente tem. São se, não, sinal de menor, menor igual, maior, maior igual, exclamação, igual, igual ou diferente, que é o que a gente utiliza. Além disso, a gente pode usar mais condições, né? Então, por exemplo, vamos guardar uma variável chamada de preço. A gente não usa sinais especiais, tá? Só abrindo parênteses aqui, a gente não usa cedilha. Esses caracteres a gente não tem na língua inglesa, então a gente não utiliza aqui. Vamos supor que o preço seja 20.000, tá? Vamos marcar lá com o nosso big number que a gente aprendeu aqui agora há pouco. Vamos fazer a seguinte condição. Se o preço for maior do que 30.000, a gente vai imprimir aqui uma frase como, por exemplo, você ganhou 30% de desconto. Se alguém comprar alguma coisa maior do que 30%. A gente pode usar o else, como a gente já aprendeu, tá? Como, por exemplo, você não ganhou desconto. Ou a gente pode usar mais uma expressão aqui depois do if, que é o else if. Então, eu vou fazer uma outra condição aqui. Então, se o preço também for maior que 20.000,
aí eu vou fazer uma outra condição. Então, aqui eu vou imprimir, você ganhou 20%. E a gente pode usar mais uma, que seria uma outra expressão, né? Uma expressão de 10%, por exemplo. E assim você vai fazendo a sua lógica de programação e mudando completamente o controle de fluxo do seu programa, tá? Então, se eu rodar aqui, vai imprimir aqui 30%, né? Não, 20, deixa eu ver, maior do que 30, não é, maior do que 20 não é, porque ele é igual a 20, então ele caiu no 10. Se eu colocasse aqui 19,999, aí sim ia cair no, como se diz, nos 10%. Se eu colocar 30.001, ele vai cair aqui, que você ganhou 30%, tá? Então, assim a gente vai trabalhando com o controle de fluxo, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as formas que a gente tem para trabalhar com condições de if-else? Essa é a primeira forma. Então, a gente sempre declara um bloco de código e dentro desse bloco de código, a gente muda o controle do fluxo baseado na condição que ele vai ser expressado, né? Então, se a expressão der verdadeiro, ele entra, senão ele pula para o próximo e tenta verificar a próxima condição até chegar o momento que ele encontra o else, que seria qualquer coisa exceto as condições anteriores, tá? Agora, imagine que você tenha, né, uma variável, por exemplo, chamada de idade, como 31, e você faz dessa maneira, né? Idade é maior do que 30, você vai imprimir, por exemplo, tenho mais de 30. Se você usar essa condição aqui e depois imprimir, por exemplo, uma palavra como terminou, né? Terminou o programa, ele vai imprimir esses dois prints? Ele vai sair esses dois prints aqui. Por quê? Porque a condição foi verdadeira e ele caiu aqui dentro desse bloco de código, tá? Contudo, quando você tem uma única expressão dentro da linguagem, dentro do bloco de código, você não tem a obrigatoriedade de usar o bloco de código, tá? Você pode omitir o bloco. Você pode fazer desta maneira, tá? Se você fizer dessa maneira, ele vai verificar a próxima linha se a condição der verdadeira. Só que tome cuidado, tá? Tome cuidado por quê? Porque se você quiser fazer alguma coisa, por exemplo, se eu colocar a idade aqui como 10 e tentar rodar, ele vai imprimir somente a palavra terminou, certo? Agora, se eu colocar um novo print aqui em volta, logo abaixo do tenho mais 30, como por exemplo, teste, vamos escrever aqui a palavra teste, ele vai imprimir o teste mesmo tendo deitado? O que você acha que ele vai imprimir aqui? Ele imprime ou não imprime? Aqui, se eu rodar esse programa agora, ele vai imprimir a palavra teste, mesmo que eu esteja colocando ele aqui embaixo. Por quê? Porque na programação, ele simplesmente vai olhar para a próxima linha de código do if, quando você não coloca o bloco de código entre chaves. Então, tem que tomar cuidado com isso daqui, porque tem muitas pessoas que acabam colocando, né, a linha embaixo para fazer em uma única linha só e comete o erro de imprimir esse código, tá? Então, para segurança, né, por segurança, você pode usar sempre o bloco de código para garantir o que vai ser executado dentro do bloco do if, tá? Para você não cometer esse erro, tá? Ou, se você quiser usar bloco de uma linha só, você pode usar, é até recomendado pelo Kotlin, usar a instrução na frente do if, tá? Então, eu sei que somente esse print vai ser executado quando isso daqui retornar um verdadeiro para mim, quando essa expressão ficar verdadeira. Então, aqui, por exemplo, eu vou pôr um 32. Aqui sim ele vai imprimir tenho mais de 30 e também vai imprimir a palavra teste, tá? Então, tem que ficar ligado nessas condições. Da mesma maneira que a gente faz isso daqui em uma linha, eu poderia usar o else também em uma linha, tá? Eu posso usar dessa maneira aqui também. Então, aqui eu vou imprimir somente a palavra teste, terminou. E se eu pôr aqui, por exemplo, 32, ele vai imprimir tenho mais de 30 e terminou. Então, uma forma enxuta de a gente fazer isso é deixar em uma única linha, tá? O if em uma linha e o else em uma linha, tá?
E aí tudo que ficar abaixo disso não faz parte da condição de controle de fluxo aqui. Então, por exemplo, a palavra terminou, né? Essa instrução terminou, não faz parte do controle de fluxo, tá? Então, resumindo, isso aqui está fora do escopo da condição de if else. Então, toda condição tem um escopo para ser executado quando a próxima linha vem depois do if. Se você tiver mais de um, ele não vai considerar que faz parte daquele escopo de bloco de código, tá bom?